ele topou falar com a gente ao vivo através de uma transmissão online. De quem eu estou falando, Vicky? Galera, mostra aí o jogo que ele trabalhou na tela. Olha só. Jogo Payday 1 e 2, né? Dos maiores jogos aí. E essa pessoa trabalha há 26 anos no mercado de jogos. Esse jogo teve mais de 50 milhões de jogadores, né, de pessoas que, né, globalmente compraram o jogo, que gostam do jogo, que são fãs do jogo. Então, é um cara muito grande no mercado de jogos. E eu estou muito feliz por ele ter topado vir aqui e dar essa palavrinha com a gente. O nome dele é Bo Anderson e ele vai falar com a gente diretamente da Espanha. Pode colocar ele aí? Olha só! Será que a gente fica aqui? I think everyone is great. Yes. Can you hear me? Oh, perfect. What made you start to create games? What was your inspirations when you were younger? What did you saw in games that make you work for so long? Because you've been working with games. A lot of people, like, they gave up after a few years, but you never gave up. So I want to understand your inspiration, why you love this industry. Ainda não desisti. Eu comecei a jogar no Amidia quando eu tinha 7 anos. E eu comecei a aprender inglês jogando. Então, eu estava tentando, depois de alguns anos, mudar isso. E isso foi que quando ainda era disquete. Então, foi uma aventura para mim, sabe? E o que estava nessa caixinha, como que eu posso mudar, como que eu posso criar a minha própria aventura, porque eu também estava jogando Dungeons and Dragons, por exemplo, e correndo com as outras meninos e na floresta, e de repente teve esse formato digital. Isso foi como eu entrei. E eu tinha uma mãe que adorava jogar jogos comigo, e nós começamos a jogar bastante. Eu comecei a me tornar um stockbroker, ou um estrategista financeiro, mas quando eu terminei os meus estudos, eu percebi que nessa posição você não cria nada. Yeah, true. E dinheiro não é tudo. Yeah. Dinheiro é bom, o dinheiro possibilita muitas coisas, mas é a criação que é bom para mim. Contar histórias, fazer os sonhos tornarem realidade, dar às pessoas essa alegria das experiências que eles nunca fizeram antes. Então, sim, eu amo essa inovação. E ver os jogos se construindo, e mesmo quando eu fali 2 vezes, eu fui bem-sucedida algumas vezes, e a empresa me amou, me odiou, mas o meu amor por jogos nunca se dissipa. Amazing. To understand a little bit about the game you are working now, because you made some publications on LinkedIn about your game, so it would be interesting if Seria you could share with interessante se você us. compartilhasse conosco. Eu estou fazendo muitos jogos no momento. The one that has the ship, Aquele que tem pirates. o formato de piratas. Sim, esse aqui. Yeah, the game with pirates that you O are jogo working com on. piratas que você está trabalhando, sim. É um jogo que eu comecei antes do Payday. É chamado Storm. E é basicamente sobre
piratas espaciais. Então, eles vão numa aventura através do sistema solar. Amazing. E eles têm um pouco de mistura de vikings. Oh, nice, really amazing. Você pode falar piratas espanhóis, portugueses. Nice. Ótimo. So you E, claro, um macaco. Como qualquer outro bom jogo. Então, esse é o jogo principal. Estou trabalhando em alguns pequenos jogos com pequenos grupos independentes agora. Então, estou ajudando um grupo brasileiro, na verdade, a construir um jogo e um grupo mexicano. Nós estamos nos divertindo com essas pequenas coisas dos Amazing. jogos. You told me that you Você are me open disse for que você está questions aberto from para people perguntas here. das pessoas aqui. I would love to Eu hear gostaria de ouvir some questions for both. algumas So, do you have perguntas. any? Vocês têm alguma? Someone have questions? Alguém Yeah? quer fazer perguntas? Just a moment. Só um momento. Hello. My question Minha is, pergunta é, when you started quando with você your começou friends, com seus amigos, what was qual era the most difficult a coisa mais difícil? obstacle? O obstáculo. You know, the most Sabe? difficult thing A coisa mais that you need difícil que to- você precisou to pass, passar, that you need to que você precisou yeah. superar. A coisa mais difícil naquela época é que nós não tínhamos uma internet boa. Tudo era disc. Então, tudo era distribuído fisicamente e era conhecer os editores em geral e mostrar os produtos. Então, nós construímos um demo, uma demonstração, e eu tinha que voar ao redor da Europa com esses computadores de estação. Não era um laptop, porque nós não tínhamos isso. Então, basicamente, eu viajei com esse computador de estação e tentar bater nas portas, onde basicamente sabíamos onde alguns editores estavam lá. Então, era um emprego de ir porta a porta para ter o seu primeiro jogo. Então, foi muito difícil comparado a hoje, onde você pode mandar um e-mail e falar, oi, eu tenho um jogo. E a segunda coisa que foi super difícil, nós tínhamos que escrever a nossa engenharia de jogos. Então, você tentava escrever as ferramentas e você era limitado pelo seu conhecimento e esse espaço. Yeah, because you started Porque você when the começou industry quando a were indústria estava starting. começando. So, yeah, basically Então, you basicamente, created a lot você of stuff. criou muitas coisas. Sim. Eu, basicamente, nós fizemos o primeiro pixel shader para esse jogo. E se chamava Ballistics. Amazing. Foi lançado junto com a NVIDIA nos anos 2000. Então, o primeiro jogo a ter um pixel game. Nós temos que escrever tudo do zero. So I have a question Então, for eu tenho you. uma pergunta para você. Here we have a Aqui lot of, nós temos game muitos developers, a desenvolvedores lot de of people who jogos. is starting their Muitas own pessoas estão começando seu studios, próprio or estúdio, they are creating ou something estão with their criando friends. algo com os amigos. And I know that Então, you eu are an sei que investor. você é um investidor, You like to que invest você in some gosta projects. de investir em alguns I would projetos. like, Então, eu some advice that you gostaria can de give algum to them conselho que você on possa how dar a to, eles, approach como investors, ter essa abordagem what com they need to prepare investidores, for o que eles that, precisam because it's preparar really para important. isso, porque é muito As you say, importante, as you como você mentioned, disse, como you had some mencionado, difficulties to você find tem publisher, algumas this kind of stuff. dificuldades So, para yeah, ajudar, I think para it's good achar advice to, editores. Então, seriam how alguns to bons approach conselhos, investors, como what we abordar os should, investidores, como devemos nos preparar. Bem,
Quando eu comecei, foi como ao contrário do que agora. Eles falando, nossa, o que é computador, jogo de computador? Me explica. Hoje em dia, todos os investidores sabem o que é um jogo de computador. E se tiver, porque tem muitos jogos de computadores agora, para você ser ouvido é que é a dificuldade. Então, a coisa mais importante quando você está abordando um investidor hoje é que você tem que ter desde do começo, quando você está começando a construir, você tem que escolher o seu público. Então você decide para quem é esse jogo. E aí você customiza para esse grupo de pessoas. Porque muitas pessoas hoje em dia tentam fazer jogos para todo mundo e aí basicamente o seu jogo parece com todos. E os investidores, eles veem esses pitches de jogos para todos e nada fica grudado na sua mente. Então, você precisa fazer um jogo que é para um grupo específico de pessoas e não ter um público tão grande e ter um orçamento mais baixo. Porque ninguém faz um jogo de 400 milhões de dólares pela primeira vez. Então, esse é o meu melhor conselho que eu posso dar, de verdade, e também tente respeitar uma coisa. Você, como desenvolvedor de jogos, você tem que ser muito criativo, e você é muito criativo. Você é um pouco mais inteligente do que a maioria das pessoas. Você é criativo, você é artístico, e se você ter uma companhia de jogos, muitas pessoas não são como você. Então, pense sobre como fazer jogos para as pessoas que não são muito como você, mas talvez um pouco menos complicado. Então, fique com o pequeno simples e tendo certeza para quem são esses jogos. Awesome. Isso é importante. Yeah, definitely. Sim, another definitivamente. question. Outra pergunta. Just a moment. Só um momento. Hello, Bo Anderson. Olá. Nice to meet you Muito on prazer te screen. conhecer aí na I tela. would like to Eu actually gostaria de, na ask you a verdade, te question perguntar about uma how pergunta many games sobre did it took quantos jogos before levou you made antes de Payday? How você many fazer o games did Payday? it took to Quantos actually jogos reach antes the de level alcançar o that, nível que to actually reach to that level of esse success? nível de To sucesso? the one game that actually made Um jogo breakout que hits. How many faz did it took? esse How much breakout. experience did you need to actually get there? Se eu puder contar, 2, Ghost Recon, 3, Bandits, Bionic Commando. Esses são grandes jogos, tá? Grandes jogos. Antes disso, eu fiz 20, que nunca se tornaram vendíveis oficialmente, mas eu fiz o pitch. E eu tinha 6, 7, 8 jogos lançados, mais Payday 1, que só vendeu que é 1 milhão de unidades, mas não é o Payday 2. O Payday 2 foi 55 milhões de unidades. Então, se você faz 2 hits assim, eu também fui apoiado pelo Daylight. Depois, 60 milhões. Então, não acontece 2 vezes na vida, mas leva pelo menos, eu diria, 10, 15 jogos para depois de lançar. Antes de você tiver esse sucesso, as pessoas falam, mas olha o Minecraft, foi mas eles trabalharam anos e anos e anos sentados na Suécia, fazendo trabalho e programando até lançar. Então, 10.000 horas, como eles falam, 10.000 vezes para fazer algo. Então, não é como que você precisasse fazer esse hit na sua primeira tentativa, mas voltando ao primeiro assunto,
escolha o seu nicho de público e tenha certeza para quem você está fazendo o seu jogo e jogue tudo nisso. Não faça algo super. Isso é como você faz um hit. E também outra coisa que eu aprendi depois de todo esse tempo em jogos como Payday, nós fazemos algo que foi verdadeiro para a experiência infantil. Então, nós queremos jogar polícia e ladrão. Era tão simples. E Daylight era esconde-esconde. E as mecânicas muito simples, que todos conseguiam entender. Voltando ao meu primeiro ponto, mantenha o simples e pequeno. Então, eu espero que é uma boa resposta para você. definitely. Sim, definitivamente. Outra pergunta? Hi, Bo Anderson. Olá, How are you? como você está? Eu estou bem, obrigado. I'm very happy Então, estou because muito feliz played porque Ghost eu Recon a lot. joguei Ghost Require muito. Então, My question to a you minha is pergunta about para your você é trajectory sobre a sua in the gaming trajetória industry. na indústria And dos I want to jogos know e eu quero what saber how was the como first experience foi in your first game, a primeira Ballistic, experiência do and seu how primeiro was jogo, your Ballistic, experience e nowadays in como your new está game? a sua experiência agora no What's the seu novo difference jogo? between Qual é a these two diferença experiences? Can entre you essas duas explain to us? experiências? Explica para nós. O Ballistics foi realmente feito. Nós tivemos uma mecânica de jogo que nós podíamos pagar. O nosso orçamento era, eu acho que eu gastei com a equipe $10.000. Era tudo que eu tinha naquela época. E nós basicamente dissemos, podemos fazer um jogo sobre um tubo. Então, vamos fazer os gráficos. Então, como fazemos um tubo? Bem, se tivermos um jogo sobre a velocidade infinita, um tubo vai ficar lá. E aí construímos a mecânica. Então, não é sem história, sem personagem, só o orçamento limitado e o confinamento do tubo. Era isso. Hoje em dia, na indústria dos jogos, agora podemos pagar um sonho um pouco mais, escrever histórias, oportunidade para fazer essas coisas e prever as coisas, IA e as coisas artísticas e todo tipo de pacotes prontos, o que é maravilhoso. Então, eu acho que só estar no estágio onde você sente que o jogo é divertido, hoje, é tão mais rápido, porque leva anos, anos e anos para chegar a isso antigamente. Então, eu acho que as pessoas que estão começando na indústria agora são muito sortudos, mas, de um outro lado, também faz a competição maior. Mas, para mim, se você perguntar para a minha opinião pessoal, eu tive um tempo fantástico construindo Ballistics, porque era maravilhoso sentir que eu tinha diversão jogando jogos por 10 anos e, de repente, o meu jogo saiu da concha fisicamente. Eu vi as pessoas comprando as coisas e eu viajei na Europa e eu vi as pessoas tirando da prateleira e eu tive esse sentimento maravilhoso. E desde então, eu nunca peguei de graça. Eu sempre fui lá na loja e comprei para ter esse sentimento. Hoje, esse sentimento acabou porque você não tem cópias físicas, mas eu aproveitei muito a indústria de jogos no começo. Hoje em dia é um pouco mais difícil, tem muitas regras, não tem a mesma liberdade de fazer os jogos que você quiser. Mas, por outro lado, as ferramentas são épicas e únicas. Eles
eles trazem oportunidades maravilhosas para as pessoas, então é muito empolgante. O único problema é o tempo e o dinheiro. Yeah, true. Verdade. So that was the Então, last question. essa foi a última pergunta. I would like to E eu know gostaria de saber what is the best way qual é a melhor for people forma to para as reach out to pessoas entrarem em contato com where is the você. best platform Qual é a melhor if they want to plataforma talk with se eles you? quiserem falar com você? The best way is A melhor forma é o LinkedIn. Alright. Bo Anderson. Alright. No If you want to LinkedIn. connect with Bo Então, Anderson, se just você go quiser se through conectar, LinkedIn, vai para o send him a LinkedIn, message. mande uma He's very mensagem para accessible. ele é bem Even acessível. me, I send Até message eu, to him, eu he mando replies. mensagens para ele, So, ele yeah. responde. Então Thank é you isso. so much, Muito Bo, obrigado, for Bo. this. Sem problema. Desculpa que eu não pude estar aí. Eu prometo no próximo ano. Perfect. Perfeito, perfeito. So thank you. Então, muito obrigado. Thank you.